Vamos ir, nação. Chegou o momento da gente analisar aqui o Denilson e a Renata Fã falando sobre a grande vitória do Flamengo em cima do Vasco. Muitos comentários aqui embaixo falaram que o Flamengo não jogou bem, que não foi uma partida assim boa do Flamengo, que tem que ficar preocupado pelo fato de que o Flamengo não está jogando bem. Mas, assim, na minha opinião, já vou deixar minha opinião registrada aqui, é o seguinte: clássico é clássico, meu amigo. O importante era chegar na final. Chegamos na final, agora precisa melhorar. Agora precisa com que o Vitor Pereira tape, abra a sua visão e comece a olhar para o Flamengo e entender que não adianta ficar colocando o jogador que não é na posição. Não, tem que montar o time certo, colocar o time como tem que ser jogado. Time que o torcedor gosta, que é o time partindo para cima, tendo a posse de bola, indo avançando, pressionando o adversário. É isso que o torcedor quer ver dentro de campo. Então o Flamengo agora tem 13 dias para poder se preparar para a final do Campeonato Carioca. E um detalhe importante é o seguinte: o Arrascaeta foi cortado da seleção uruguaia. Essa notícia chegou hoje pela manhã no Ninho do Urubu. Não sabemos ainda qual é a gravidade da lesão do Arrascaeta. Sabemos que ele saiu com dores no pubis na partida. Agora não sabemos qual é a gravidade, se ele vai parar para tratar dessa lesão ou se ele vai fazer algo para poder em 13 dias estar pronto para ir para a final do Campeonato Carioca. Então, nação, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa a sua risada aí nos comentários. Bora pro vídeo de hoje, créditos, canal Jogo Aberto, link na descrição. Foi um jogo muito bacana de se acompanhar mais uma vez. Vasco e Flamengo. Flamengo e Vasco, um clássico movimentado. E não é que quando a torcida começou a criticar o Vitor Pereira, os comentaristas da transmissão que só tinha no YouTube, destruindo o Vitor Pereira. Tem que acabar o jogo, gente. Calma. Não é? E aí tem que esperar um pouquinho. Não, porque ele errou, porque tirou o Gabigol, porque agora cadê o Arrascaeta? Arrascaeta que foi cortado da seleção do Uruguai por causa de lesão. Mas enfim, quem vai contar essa história agora é o Jogo Aberto e o Flamengo fez 3-1 classificado para a final do Cariocão. Diferente do último jogo, quem chegou ao Maracanã precisando vencer foi o Vasco. Os cruzmaltinos até começaram atacando e Puma parou em Santos. Acontece que do outro lado do campo o lateral falhou. Começava ali o contra-ataque que chegaria aos pés de Pedro para abrir o placar. Manuel Capasso, que na partida de ida entregou um gol aos adversários, subiu sozinho e se redimiu no Maracanã. Tudo igual, 1-1. Andrei ainda teve a chance de colocar o Vasco na frente. O Flamengo respondia com jogadas trabalhadas, de pé em pé. Gabi chutou fraco. Arrascaeta soltou a bomba, Léo Jardim defendeu. Quem ainda divide opiniões é Pedro Raul. O atacante é o artilheiro dos cruzmaltinos no ano, mas ainda não se firmou. No primeiro tempo, só finalizou uma vez para fora e logo no início da etapa final foi substituído e vaiado pelo torcedor. A saída do Pedro foi porque eu senti o Pedro muito cansado. Senti que algumas bolas ele não estava mais chegando. Fato é que o Vasco voltou do intervalo em busca do gol que precisava. Com menos de 1 minuto, Alex Teixeira colocou a bola na rede pelo lado de fora. Jair passou por cima. Arrascaeta até diminuiu a pressão do rival com essa cobrança de falta. Pumita Rodrigues levou perigo no troco. Na jogada aérea, foi a vez de Aguinaldo desperdiçar. Até que Vitor Pereira mexeu no time. Uma das mudanças foi a saída de Arrascaeta para a entrada de Matheus França, que no primeiro momento não agradou na arquibancada. Arrascaeta sentiu durante a semana, dores na pubis. Isso é uma coisa que é pública. Teve em dúvida para o jogo, fez exame. Por ser uma meia-final, arriscamos um bocadinho.
Matheus precisou de 4 minutos para roubar uma bola no meio de campo e terminar a jogada sofrendo pênalti. Ele falou sobre táticas do jogo, me deu total apoio e me deixou leve para entrar no jogo e fazer o meu melhor e ajudar a equipe da melhor maneira possível. Meio caminho andado, é preciso deixar a bola nas mãos do artilheiro. Ou melhor, nos pés. 2-1. Matheus França, que entrou para mudar o jogo, ainda teve a chance de fazer o dele. Andrei parou em Santos. Até que o dono da noite mostrou que não vive apenas de gols, mas que também pode ser garçom. Na cobrança rápida, Pedro achou Ayrton Lucas, que com categoria carimbou a vaga para a final. Fim de jogo, 3-1 Flamengo. O bom do futebol é isso, né? Que nos dá outra oportunidade. Então a gente foi feliz hoje, conseguiu passar e está em mais uma final. Uma vitória para dar respiro ao trabalho de Vitor Pereira. Classificado à final do Campeonato Carioca, o Flamengo terá contra o Fluminense a 5ª possibilidade de título nesse início de temporada. A expectativa dos rubro-negros é que o final seja diferente dos anteriores. Não foi um jogo tão conseguido, mas fizemos 3 golos. E neste tipo de jogo a eliminar, tem que se ganhar o resultado. O resultado era o mais importante e estamos na final. Já o Vasco, com 2 eliminações em 4 dias, rasgou parte do calendário. O Cruz Maltino terá quase um mês sem jogos até a estreia do Campeonato Brasileiro. Então, nesse recorte curto, eu entendo a frustração do torcedor, entendo a nossa frustração também, a gente também está muito chateado. Enquanto o Barbieri aproveita o tempo para acertar o time, Vitor Pereira já pode começar a pensar na decisão contra o Fluminense. O último jogo que jogamos contra eles, vi um jogo muito competitivo, um jogo entre duas equipas fortes que se conhecem muito bem. Bom, e agora a gente vai comentar, então, Boa. Esse Vasco 1, Flamengo 3, Flamengo classificado. Não foi tão simples assim quanto olhar para o placar e pensar, nossa, 3-1, Flamengo no segundo tempo é que resolveu ter vantagem. Esse terceiro gol do Ayrton Lucas que mostramos ali, num passe do Pedro, o Pedro foi inteligente, né? Porque ele cobra rápido a falta, que aconteceu a falta, ele cobra rápido. E aí o Ayrton Lucas me surpreendeu, porque já era na reta final, já estava nos acréscimos já. Ele estava acertando o placar de 2-1. Estava acertando, Leirão? Aí eu tô sempre quase. Ele mostrou ali, né, que está bem preparado fisicamente, né? O zagueiro do Vasco não conseguiu acompanhar, ele faz o terceiro gol. Um segundo tempo melhor da equipe do Vasco, ocupando mais o campo. Acho que até as alterações, quando a gente fala da crítica ali dos comentaristas da transmissão, porque chama atenção quando ele tira o Gabigol. Ele tirou o Gabigol cedo. Cedo, exato. Eu achei que ele ia esperar mais para tirar o Gabigol. Que ele tem tirado o Gabigol, tem tirado o Arrascaeta. Aí a gente acorda hoje de manhã vendo a notícia do Arrascaeta com um problema mais uma vez de pubis. Óbvio que o torcedor, quando está em loco, quando ele está ali acompanhando o jogo, ele quer ver os melhores jogadores em campo. O treinador tem que tomar a decisão ali no calor, muitas vezes no calor da partida. O Vitor acabou tirando o Arrascaeta, acabou tirando o Pedro. O Matheus França, que entrou, acabou entrando bem, fazendo a jogada do pênalti ali, que o Pedro consegue marcar o segundo gol. Enfim, o Vasco fez um segundo tempo interessante, buscando o resultado, e o Flamengo acabou administrando. Me chamou também a atenção quando ele tira o Pedro Raul, que foi perseguido pela torcida por causa da perda da vaga na Copa do Brasil, e ele coloca o Eguinaldo, por exemplo. Ele também está colocando jovens, tem o Rodrigo, que é um jovem que também está no time. O Barbieri está tentando buscar soluções, provavelmente o Vasco ainda vai contratar mais, eu imagino. Agora só tem o Campeonato Brasileiro, ou seja, até o final da temporada, o Vasco tem apenas 38 jogos para resolver a sua vida. Já o Flamengo vem de uma pressão enorme, especialmente o Vitor Pereira, porque perdeu todas as oportunidades de títulos e desde o começo do ano foram várias, mas agora está na final do Carioca. Mais uma, hein? Vai enfrentar Mais uma final, hein? Mais Vitão, uma. hein? Mas pelo menos chegou. Essa é diferente. Eu acho que o Vasco vinha também empolgado, motivado. E o Flamengo, acho que mais importante é dar tempo para o Vitor Pereira organizar a equipe, mas vai pegar um Fluminense que passou por cima do Volta Redonda, perdeu o primeiro jogo, mas fez 7-0. E aí já dá para projetar também esse confronto entre Fluminense e Flamengo. Se o Fluminense não administrasse o resultado, ele podia ter metido mais.
Foi um jogo avassalador do Fluminense. Foi um jogo... Atípico. É um jogo atípico, porque assim, não é sempre que você assiste um jogo e o resultado é de 7-0. Depois que o Volta Redonda perdeu o seu zagueiro merecidamente, porque ele dá uma cotovelada ali numa bola dividida dentro da área, no Arias, e aí acabou sendo expulso corretamente. O Fluminense, se apertasse mais um pouquinho, conseguiria fazer até mais gols. Depois da expulsão, o Volta Redonda se fechou ainda mais, praticamente abriu mão do sistema ofensivo. O Lelê, que é o artilheiro, é um dos artilheiros do Campeonato Carioca, praticamente não tocou na bola, muito devido a esse volume. E agora o artilheiro é o Cano. Com 13 gols, né? Com 13 Cano gols. é o artilheiro do campeonato. 13 gols. Então, assim, é muito... o jeito do Fluminense jogar, esse toque de bola, a movimentação dos jogadores, é muito atrativo para quem acompanha o jogo. E um 7-0 com contundência, com excelência. Bom, a imagem do Vasco não jogou mal, não dá para dizer que foi uma partida ruim do Vasco, mas o Flamengo conseguiu no segundo tempo, depois das alterações, vejam só, conseguiu encontrar um caminho e ele deixou, por exemplo, o Davi Luiz, que já estava amarelado, muita gente imaginou que ele tiraria, não é? Recuou um pouquinho o Thiago Maia. O Vitor Pereira está começando a conhecer mais o elenco, começando a mexer mais da rodagem e a gente vai acompanhar esse trabalho até onde durar, né, Dedê? Até onde durar. Ele deu uma corrigida ali, a hora que ele botou o Léo Pereira, né? Porque aí ele volta a colocar aí ele dá aí a zaga fica mais bem formada. Boa. Então é isso daí, nação. Escreva nos comentários aí a sua opinião. Deixa o like no vídeo e vamos ver o que vai acontecer, porque agora o Flamengo está na final. Tem que melhorar, tem que ajustar os erros que precisa aí resolver o Vitor Pereira, essas mudanças que ele fez aí, não sei. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.